Olá, meu nome é Patrícia Viegas, eu sou da Viegas Consultoria e Psicologia, sou psicóloga consteladora e hoje eu vou trazer o tema maternidade. E nós vamos trazer esse tema em vários âmbitos. Primeiro eu vou falar sobre a fusão. Bebê e mãe estão fundidos quando a mãe está grávida desse bebê. E ao nascer é onde ocorre essa separação física, mas não ocorre a separação emocional. Por não ter o intelecto muito bem desenvolvido, o bebê vai conservar essa sua capacidade intuitiva e sutil. E assim ele fica conectado à alma da mãe. Portanto, esse bebê ele vai se constituir em um sistema que representa essa alma materna. O bebê vive como se tudo fosse dele. Tudo aquilo que a mãe sente, o que a mãe recorda, aquilo que a mãe preocupa, aquilo que a mãe rejeita, ele sente como se fosse dele. O bebê sente como próprio tudo aquilo que a mãe sente. E o que ela também não consegue reconhecer, ou seja, aquilo que não reside na sua consciência, que ela deixou para a sombra, o bebê também vivencia isso. As doenças na criança vão revelar uma parte dessa sombra da mãe. Se um bebê chora muito, a gente precisa se perguntar, né? Por que a sua mãe chora tanto? As respostas vão residir no interior de cada mãe. Cada uma tem uma resposta diferente. Não há uma coisa em comum. O início da separação emocional, então, acontece por volta de 2 anos a 2 anos e meio, onde inicia-se uma lenta separação emocional que vai começar no início da linguagem verbal, ou seja, quando a criança conceitua a si mesma como eu, porque até então ela se refere a si pelo próprio nome, acreditando que eu estou fora de mim, porque eu sou a mamãe. Então, dá-se início à constituição do que eu sou, na verdade, e vai ser concluído esse processo na adolescência por volta dos 14 anos. O bebê ele vai representar o que a mãe é, lá no fundo da alma dessa mãe. À medida que a mulher vai assumindo a sua própria sombra, ela observa, indaga, investiga, questiona a si mesma. Aí sim, ela libera o seu filho da manifestação dessa sombra. Então a mulher tem essa grande tarefa de perguntar no fundo do âmago quem ela é e o que a atrapalha, o que dificulta. As mulheres puérperas, elas perdem o seu equilíbrio emocional, que estão funcionando simultaneamente em 2 aspectos, né? O equilíbrio emocional funciona no aspecto adulto, porque a mulher já é adulta, e funciona também no aspecto bebê, que é o bebê que ela espera. E aí, então, elas vão precisar de um ponto de apoio para sustentar nas referências internas. Esse ponto de apoio é uma rede de apoios que a mulher pode criar para poder sustentar, para poder apoiar. Lembrando que mãe e filho sabem o que é melhor para eles. Por isso, as referências internas, elas precisam ser prestigiadas. Não basta a mulher saber o que é bom, sendo que a sociedade inteira questiona sobre aquilo. Então, a mulher precisa ser apoiada nessas referências internas. A gente deve permitir que cada mulher construa a sua forma ideal de ser mãe, de ter o seu filho. A única pessoa que sabe é a mãe, só que nem ela sabe que ela sabe. Porém, as mães vivem uma ilusão. As mães entram num estado de embriaguez, na doce espera, acreditando que estão brincando de boneca. Não estão dispostas a se preparar para encontrar com essa sombra, que é a própria sombra. Preparam-se para o parto nesse estado infantil. Temem entrar em contato com o mundo adulto e dão luz em um estado infantilizado. O bebê real, gente, tem pouco a ver com o bebê imaginário, sonhado e fantasiado. É a manifestação organizada da sombra da própria mãe. Tudo que ela rejeita, reconhece ou dói em seu profundo ser essencial vai se traduzir nessa sombra da mãe. Cada bebê real é também reviver o bebê que nós fomos um dia. O nascimento, vamos falar um pouquinho sobre o nascimento. O nascimento vai gerar sentimentos tão intensos que ninguém permanece indiferente. Há algo que se quebra para possibilitar essa transição do ser um para ser dois. O parto é um corte, uma abertura forçada, rompe com a solidez ou com a aparente solidez, criando uma estrutura renovada. Os partos conduzidos e a pressa de todo o sistema para terminar
rapidamente o parto, não convidam a aproveitar esse momento de conhecer a nossa verdadeira estrutura emocional que a gente precisa fortalecer. Então as mulheres se veem com um filho nos braços e seus pedacinhos emocionais esparramados por aí. Os pedacinhos em geral se manifestam no corpo emocional do bebê ou da criança pequena, é a sombra. O sofrimento é padecido quando a mulher se sente só, desprotegida, desamparada, humilhada ou acha que não está fazendo o correto que devia ter sido feito. O que a mãe e o bebê passam juntos vai deixar marcas em ambos. A parturiente precisa de muita proteção para se animar e se deixar levar pelo rompimento físico e espiritual que tem que ser produzido para permitir a saída do bebê. Só com amor, uma pessoa pode se introduzir em uma viagem ao desconhecido, e é o que essas mães precisam. Se a gente falar das depressões e psicoses pós-parto, Laura Gutman acredita que tem mais relação com a desumanização e os maus tratos do que com a síndrome do ventre vazio. Claro, né, que já havia uma fragilidade psicológica anterior a esse parto. Nascer, então, é uma experiência extremamente traumática. Saímos do ambiente aquático para o aéreo, de uma temperatura ideal para uma temperatura ambiente. E o que apazigua é o contato com a pele dessa mãe, que conserva a temperatura ideal para o bebê. O ritmo cardíaco, o cheiro, a voz, o tônus muscular e a energia. Os bebês ficam mais tranquilos nos braços de suas mães. Há uma desestruturação emocional depois do parto, e a criança que está para nascer nos dá a possibilidade de ingressar no mundo adulto, mas fazer isso é uma questão pessoal de cada mãe. As puérperas precisam de uma rede de apoio para não desmoronar diante das feridas físicas e emocionais deixadas pelo parto. Porém, a mulher encontra-se sozinha o dia todo, desmanchando-se e tentando encontrar no espelho aquela mulher que recorda ter sido. Elas não deveriam ficar sozinhas por muito tempo. A esposa pede ao marido o que ele não está disposto a dar. O marido exige da mulher que ela tenha mais disponibilidade para recebê-lo à noite, com alegria e carinho. Há um profundo desconforto. E a gente chega à conclusão que uma mãe e um pai não são suficientes para criar um filho. Precisam de uma rede de apoio. Toda puérpera precisa de apoio afetivo. E isso não é um luxo, é uma necessidade. Os casais atravessam esse período como se fossem náufragos, em que poucos se salvam. A criança recém-nascida depende do equilíbrio emocional da mãe. Então, toda mulher bem apoiada afetivamente, compreendida, terá boas condições de tomar conta do bebê. A doula, que é a pessoa que ajuda muito nesse período, as mães, ela torna essa díade possível. Ela protege e embala tanto a mãe quanto o bebê. Ela não vem para separar. A presença do bebê, ele é até importante porque ele reabilita a mãe emocionalmente. Agora vamos falar um pouquinho da amamentação. Para amamentar o filho, tudo que a mãe precisa é de apoio, de proteção e confiança em ser ela mesma. O que dificulta a lactação é o afastamento da mãe do corpo do bebê. A mãe deveria carregar o bebê o tempo todo, principalmente nas primeiras horas de vida. O bebê e a mãe precisam de paz, tranquilidade e apoio emocional. Carregar o bebê faz parte da lactação. O bebê se alimenta de leite, mas acima de tudo, ele se alimenta do contato do corpo com a sua mãe. Além do corpo físico que nutre, é necessário estar emocionalmente disponível. A mulher que não tem leite pode estar refletindo problemas emocionais, estresse, cansaço, sofrimento. Então, é preciso olhar para isso e às vezes até contar ao bebê o que a deixa pesarosa. Ele entende, se afasta da emoção da mãe e pode acompanhá-la sem precisar manifestar o sintoma. Os dois sabem do que se trata. O desmame, ele precisa ser espontâneo, absolutamente pessoal, na idade que a mãe e a criança decidir. Quanto aos sintomas que se manifestam no corpo da criança, eles surgem com maior nitidez durante o primeiro ano do bebê. As dificuldades são possibilidades de crescimento. Para criar uma criança, a gente precisa de alguém que cuide da nossa retaguarda, de alguém que nos sustente emocionalmente. Se o bebê padecer de falta de algo que seja básico, ele crescerá reivindicando eternamente aquilo que ele não obteve. Ou seja, uma criança que não teve apoio corporal, ele vai procurar
compulsivamente o contato. Uma criança que não foi amada vai compulsivamente procurar esse amor e vai pedir em todos os lugares e vai sempre se sentir insatisfeita. E ninguém pede aquilo que não precisa. Então, quando uma criança está chorando, reclamando, é porque ela precisa de alguma coisa. E muitas vezes a gente é orientado a achar que não. Crescer é o lento aprendizado e conhecimento do entorno que permite que nos separemos física e emocionalmente dos nossos pais para nos lançarmos à aventura da vida. A criança precisa de apoio que lhe permita produzir em cada vivência o exercício da separação emocional. A melhor contribuição é comunicar o que acontece por meio de palavras com sentido lógico. Pergunte a si mesma sobre os próprios vazios emocionais, peça ajuda para curar as suas antigas feridas, aquelas que surgem através do corpo dos seus filhos. O sintoma é a materialização inconsciente de aspectos ocultos da alma da mãe, ou pode ser também algo oculto na alma do pai, quando a criança é maior dos 2 anos de idade. Bebês e crianças pequenas funcionam como espelho da desarmonia dos adultos com os quais elas fazem fusão. Não há crianças difíceis. Há adultos que optam por destinar atenção e energia a outros assuntos que não as crianças e elas vão reclamar por isso. Na relação de casal, toda mulher deseja abraço prolongado, beijo apaixonado, massagem nas costas, conversa, olhar, calor e um homem disponível. Porém, a sexualidade com penetração não é bem-vinda nesse período e muito menos após a criança nascer. Então, a mulher se distancia e se afasta de tudo aquilo que ela interpreta como um convite ao sexo com penetração. Nesse período, a gente precisa feminilizar a sexualidade, principalmente nos 2 primeiros anos do bebê. E o que é feminilizar a sexualidade? É isso mesmo, né? É uma conversa apaixonada, é um olhar apaixonado, é uma massagem, é um toque, é isso aí. As funções. Então, a gente vai pegar as funções, a gente vai pegar a função do pai. A função do pai é apoiar a separação. Então, a partir dos 2 anos, essa é a função dele. Ele precisa apoiar a mulher emocionalmente para que ela dê conta de separar-se desse filho. Não é tempo de discussão, é tempo de aceitação e de observação. O grande problema é que a mulher se coloca como apoiadora emocional do homem. E quando o bebê nasce, ela precisa apoiar emocionalmente o pai e o bebê. O ideal seria uma estrutura de casal onde um apoia o outro. Daí, quando o bebê nasce, o pai apoia a mãe e a mãe apoia o bebê. Isso seria ideal. E a pergunta fica, né? Mas quem vai apoiar o pai? Sua própria estrutura emocional que não foi devastada pela erupção do vulcão interior do pós-parto. Então, pode apoiá-lo o seu trabalho, a sua posição profissional, o seu tempo de lazer que não foi abalado, diferente da mulher. Quando os homens se queixam dos pedidos das mulheres, a gente precisa examinar se ele é capaz de apoiar emocionalmente e economicamente essa mulher, ou se está localizado em um espaço infantil no qual acredita ele estar sozinho. São os pais, é a função do pai também levar a criança para o mundo adulto. É eles que deveriam levar a escolinha. O pai deve ter o interesse genuíno de recuperar a sua mulher como sujeito sexual e de amor e relacionar-se diretamente com o seu filho. É tarefa do pai fazer com que a criança aprenda a dormir na própria cama, pois a fusão funcional impede a mãe de suportar o choro do filho. E por isso também é tão difícil para a mãe levar para a escolinha. A tendência feminina é para a fusão. Por isso a mãe não pode produzir sozinha a separação necessária. Quando não tem a figura do pai, ela deve buscar essa separação através de outros meios, como trabalho, interesse artístico, cultural, social ou algo que a mãe se interesse de coração. A relação fusional estendida por muito tempo pode ser abusiva para a criança. Então, no momento da separação, a sombra do pai também costuma se manifestar na criança. Os homens constroem seu amor pelos filhos através do amor pela mulher. A mulher apresenta e permite o pai. O pai apresenta o mundo para o filho. Qualquer mulher pode funcionar como ponte, pode ser a mãe do pai, qualquer uma. Sem uma mulher por trás, um homem sozinho não consegue tomar conta de crianças pequenas. As mães precisam permitir que os pais entrem em ação sem desqualificar a maneira masculina de desempenhar o papel. A criança de 2 anos só poderá dormir em paz se o casal tiver o desejo sincero e profundo de recuperar o seu tempo exclusivo. E o que seria o êxito? O futuro ou êxito das crianças em uma sociedade competitiva depende da estrutura emocional, do amor, do olhar, da proteção, da compreensão de seu ser criança e da brincadeira criativa,
muito mais do que o inglês que possam aprender antes dos 4 anos ou da escola exigente. A infância é tempo de brincar e fantasiar, de proteção e de presença de adultos carinhosos para a construção de um bom esqueleto emocional, que mais adiante a criança conte com excelentes recursos afetivos para enfrentar o mundo das ideias e da matemática.